Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 86, nosotros vamos a hablar sobre los números ordinales. Então, na aula de hoje, aula 86, nós vamos falar dos números ordinais, tá? São aqueles números que indicam uma ordem, né? Como o próprio nome já diz. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, vamos começar. Vocês vão ver que os números ordinais em espanhol são muito parecidos aos números ordinais em português, tá? Isso é uma vantagem pra gente. Mas tem alguns detalhezinhos que a gente tem que ficar atento. Então vamos começar. Então, número ordinal indica uma ordem, então como em português, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo, o centésimo, né? Indica uma ordem. Então, em espanhol, o número 0 não pertence aos números ordinais, tá? Então a gente começa do número 1 em diante. Então, o primeiro, em português, em espanhol vai ser primeiro, tá? Detalhe importante dos números ordinais é que eles concordam com aquilo que eles estão se referindo, tá? Então existe o primeiro, que é masculino singular, existe primeira, mas feminino singular, existe primeros, masculino plural, e existe primeiras, feminino plural. Tá? Para todos os números ordinais vai ser assim. Vai ter uma forma no masculino singular, uma forma no feminino singular, uma forma no masculino plural e uma forma no feminino plural. Certo? Agora, atenção para o primeiro, para esse número ordinal. Por quê? Existe ainda uma outra forma do primeiro, que é o primer. Primer é primeiro, só que sem o O, certo? Ele vai vir sempre antes de substantivo masculino singular. Então, antes de um substantivo masculino singular, eu não vou usar primeiro, certo? Eu deveria, por teoria, eu deveria usar o primeiro, que é o ordinal masculino singular, né? Para concordar com o substantivo masculino singular. Mas no caso do primeiro, não vai ser. Eu não vou usar o primeiro, eu vou usar primer, tá? Então, por exemplo, estoy leyendo el capítulo primero deste livro. Então, estou lendo, tá? Leyendo, gerúndio do verbo ler, quer dizer, ler. Então, leyendo, lendo, estou lendo o capítulo primeiro deste livro, certo? Então, nesse caso, primeiro, ele não vem antes de um substantivo masculino singular, né? No caso, ele está vindo depois, né? Capítulo primeiro. Aí sim, eu uso a forma completa, com o. Agora, se eu reescrever essa frase de uma outra maneira,
Estou leyendo el primer capítulo deste livro. Então, estou lendo o primeiro capítulo deste livro. Vê que agora eu inverti, né? Eu coloquei o número ordinal primeiro na frente do substantivo capítulo. Então, agora sim, o número ordinal está vindo na frente de um substantivo masculino singular. Então, nesse caso, eu não vou usar primeiro, vou usar primer. Então, atenção. Antes do substantivo masculino singular, tá? Só substantivo masculino singular, tá? Se for feminino singular, eu vou usar primeira, sempre. Eu não vou ter uma outra maneira, tá? E se for plural, aí eu vou usar primeiros e primeiras, sempre, tá? Não tem outra forma. Isso só vai acontecer antes do substantivo masculino singular. Aí sim, no lugar de primeiro, eu vou usar primer. Certo? Então vamos continuar. Então, seguindo. Agora sim. Então, primeiro, né? Agora, segundo, tá? Segundo. E, como eu falei, em todos os números ordinais, ele sempre vai concordar com o substantivo que ele está se referindo. Então, eu tenho uma forma no masculino singular, segundo. Eu tenho segunda para feminino singular. Tenho segundos para masculino plural. E segundas para feminino plural, tá? Então, tem as 4 formas, tá? E são só essas 4, tá? Diferente do primeiro, que eu tinha primeiro e primer, aqui eu só vou ter as 4 formas normais. Segundo, segunda, segundos, segundas, tá? Seguindo. Agora, terceiro. Terceiro, certo? Que é bem parecido com o português. No português tem um i, né? Mas é bem parecido. Terceiro. Eu também vou ter a forma no feminino, terceira. E no plural, terceiros, terceiras, tá? Agora, atenção pro terceiro. Igual lá no primeiro, eu também vou ter a forma reduzida, terceiro, tá? Sem o o no final. Esse tipo de construção, onde a gente retira uma letra, a gente chama de apócope, tá? Apócope é uma coisa muito comum no espanhol. Acontece em vários adjetivos. A gente vai ver ainda vários exemplos de adjetivos que perdem uma letra dependendo de alguma situação, tá? Então, vai acontecer no primeiro e vira primer, e no terceiro e vira terceiro, tá? Então, aquele mesmo exemplo que eu usei lá pro primeiro, estou leyendo el Estou leyendo o terceiro capítulo deste livro. Então, a mesma coisa, eu tenho aqui um substantivo masculino singular. Eu esqueci de avisar. Terceiro igual ao primeiro também é antes de substantivo masculino singular, tá? Antes de substantivo masculino singular, aí eu vou usar a terceira, tá? Então, capítulo, substantivo masculino singular. Antes dele vem o número ordinal e eu vou usar terceiro e não terceiro, tá? Se eu tivesse invertido, estou leyendo el capítulo terceiro deste livro. Aí eu uso terceiro, tá? Terceiro só antes de substantivo masculino singular. Ok? Então vamos seguindo.
Próximo, então. Quarto. Quarto. Também vai ter a forma quarta, quartos, quartas, tá? E aí não sofre alteração. Essas alterações que eu falei só acontecem no primeiro e no terceiro, tá? São só nesses dois. O restante é normal, tá? E aí, e claro, eu tenho as formas, as 4 formas pro feminino, masculino, singular, plural. Ok? Então, seguindo, depois do quarto, vem o quinto, tá? Quarto, quinto. Você vê, é bem parecido com o português. Então não tem muito mistério, não tem muito erro, né? Só que atenção, tá? Para algumas palavras, em vez do som de QU, vai ser CU, tá? Então em vez de quarto com QU, como é em português, em espanhol vai ser um CU, tá? Então quarto, quinto, tá? Depois do quinto, nós temos sexto, sexto, tá? E aí esse X, lembra? Essa letra é a letra X, né? Do espanhol, X. A letra X vai ter sempre o som de KS, né? X. Então, e não se lê sexto como é em português. Se lê sexto, tá? X sempre o som de KS. Então, sexto. Claro, a não ser, por exemplo, como eu já tinha, acho que eu já tinha falado em alguma aula, palavra México se escreve com X, letra X, mas tem som de J. Mas aí tem a ver com as línguas que eram faladas ali no Vale do México antes dos espanhóis chegarem. Essa mistura do espanhol com as línguas que ali existiam, dos astecas, gerou esse som de J na letra X para algumas palavras, tá? O México, por exemplo. Mas, em via de regra geral, para o espanhol, letra X, o X, né, letra X, som de KS, sexto. Seguindo, então, séptimo. Séptimo é o sétimo do português, tá? Com esse P aqui no meio, séptimo, ok? Claro, eu não estou colocando aqui, mas todos esses números ordinais têm a forma no feminino e tem a forma no plural também, tá? Então é quarto, quarta, quartos, quartas, quinto, quinta, quintos, quintas, sexto, sexta, sextos, sextas, sétimo, séptimas, sétima, sétimos, né? Tem as 4 formas no plural, no singular e também nos gêneros masculino e feminino. Seguindo. Octavo. Então, octavo, né, seja o nosso oitavo. Octavo. Próximo. Noveno. Noveno é o nono. Aí esse é um pouquinho diferente do português, né? Porque é nono, o espanhol vai ser noveno. E o número 10, décimo, tá? Décimo. Então, os 10 primeiros são, assim, a gente tem que decorar, né? Apesar que são bem parecidos com o português, tá? Daqui pra frente, a questão não tem menos coisa para decorar, são mais coisas assim para montar. Vou explicar melhor. Então, voltando do início, repetindo do início, então nós temos números ordinais. Primeiro, lembrando que tem a forma primer, quando vem antes de substantivo masculino singular. Segundo, terceiro, lembrando que tem a forma terceiro antes de substantivo masculino singular. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno, décimo. Certo? Então, do número 11 até o número 19 é mais fácil de fazer.
Porque para todos eles eu pego a palavra décimo, né, que corresponde à dezena, e adiciono a unidade correspondente. Então, por exemplo, número 11, eu tenho décimo, e a unidade aqui é o número 1, certo? Número 1, como é que fica em número ordinal? Primeiro. Então, número 11 vai ser décimo primeiro. Número 12, décimo segundo. Número 13, décimo terceiro. Por aí vai, décimo quarto, décimo quinto, até o 19, décimo noveno, tá? E aí, todos eles também concordam em gênero e em número, né? Tem a forma décima primeira, décima segunda, e no plural também, décimos primeiros, décimas segundas, né? Décimas primeiras, décimas segundas. E também o número 11, que tem o primeiro no final, também tem a forma décimo primeiro, tá? Antes do substantivo masculino singular. E décimo terceiro tem a forma décimo terceiro, antes do substantivo masculino singular. As regras que a gente viu antes se aplicam para cá também. A diferença é que agora eu tenho a palavra décimo na frente, tá? Agora, número 11 e número 12, além de eu poder usar isso que eu acabei de explicar para falar, posso falar décimo primeiro e décimo segundo, eu também tenho uma outra maneira de falar. Número 11, eu posso falar undécimo, tá? Então eu posso escolher décimo primeiro ou undécimo, tanto faz. As duas maneiras correspondem ao número 11 ordinal, né? Décimo primeiro. E o número 12 ordinal, décimo segundo, eu posso usar a forma décimo segundo, né? Eu também posso usar a forma duodécimo, tá? Então eu posso falar duodécimo ou décimo segundo. As duas formas estão corretas, tá? Então vamos treinar do 11 ao 19. Décimo primeiro ou undécimo. E lembrando, eu tenho a forma décimo primeiro, né? Décimo segundo ou duodécimo, tá? Décimo terceiro, lembrando que eu tenho a forma décimo terceiro, certo? Décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo noveno, ok? E aí, depois do 19, nós chegamos na casa do 20, né? 20 em ordinal vai ser vigésimo, tá? Vigésimo. Se escreve igual ao português, né? Vigésimo, mas na hora de falar é um pouquinho diferente. Essa letra aqui, lembra? Letra R, certo? Tem som de R, né? E aqui fechado, E. Então, vigésimo, tá? Vigésimo. E esse S aqui é um S só. Apesar de ser um S só, tem som de S, tá? Não vai ter som de Z, né? Como no português, vigésimo. Não. Vigésimo, tá? E aí, do 21 ao 29, eu uso a mesma estrutura do que eu usei do 11 ao 19, né? Eu pego o valor da unidade, e nesse caso é vigésimo mais o valor da... Eu pego o valor da dezena, perdão, falei unidade. Pego o valor da dezena, e nesse caso é vigésimo, né? A dezena do 20, né? Nós estamos na casa do 20, do 21 ao 29. Então a dezena vigésimo, eu adiciono a unidade correspondente. Então, né, 21 vai ser vigésimo primeiro. E vai ter a forma vigésimo primeiro, tá? For 2, vigésimo segundo.
3, 23º, e vai ter a forma 23º, tá? Por aí vai, 24º, 25º, até 29º, tá? Aí, sempre a mesma regra, a dezena, vigésimo, eu adiciono a unidade. Depois do 29, nós temos a dezena dos 30, né? A casa dos 30. 30 vai ser trigésimo, certo? Trigésimo é o 30. E aí, do 31 ao 39, eu só adiciono a unidade. 31º, 32º, igual ao português a gente faz, né? 31º, 32º, 38º, 39º. Espanhol vai ser a mesma estrutura. A unidade, trigésimo, e a dezena, trigésimo, e a unidade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E sempre lembrando que para o primeiro e para o terceiro, tá? Eu tenho as formas com apócope, né? Com a redução, primer e terceiro, tá? Para todos os casos. Então, depois da dezena dos 30, nós temos a dezena dos 40. Aí vai ser quadragésimo. Quadragésimo, dezena dos 40. E aí eu faço do 41 ao 49 a mesma estrutura. Quadragésimo primeiro, quadragésimo segundo, tá? E por aí vai até o 49, quadragésimo noveno. Aí depois da dezena dos 40, dezena dos 50. Quinquagésimo. Quinquagésimo é dezena dos 50. E aí, para cada unidade, né, 51, 52, eu adiciono a unidade primeiro, segundo, tá? Igual eu fiz antes. Então, quinquagésimo primeiro, quinquagésimo segundo, quinquagésimo terceiro, até o 59, quinquagésimo noveno, tá? E aí, depois dos 50, dezena dos 60. 60 vai ser sexagésimo, tá? Sexagésimo vai estar na dezena dos 60. Aí eu vou adicionando as unidades. Sexagésimo primeiro, sexagésimo segundo, até o 69. Sexagésimo noveno, certo? Depois da dezena dos 60, temos a dezena do 70. Septuagésimo. Septuagésimo, dizendo 70. E aí, de novo, para as unidades, septuagésimo primeiro, septuagésimo segundo, certo? 71, 72, 73, até o 79 vai ser septuagésimo noveno. Ok? E aí, depois do 70, nós temos dezena do 80. Octogésimo, tá? Octogésimo. Nós temos octogésimo primeiro, octogésimo segundo, até o 89, octogésimo noveno, tá? Olha aqui. Depois, então, da dezena dos 80, nós temos a dezena dos 90. Se nonagésimo. Nonagésimo, a dezena dos 90. Vai ter nonagésimo primeiro para o 91, nonagésimo segundo para o 92, até o 99, nonagésimo noveno. E depois, o número 100. Centésimo. Certo? Centésimo. Depois do 100, eu
faço as mesmas coisas que eu fiz antes. Então, para o 101 vai ser centésimo primeiro. O 102, centésimo segundo. Eu só vou adicionando o correspondente. Então, 110, centésimo décimo. 115, centésimo décimo quinto. 158, centésimo quinquagésimo octavo. Tá? Eu só adiciono o que a gente já viu antes, tá? Eu boto centésimo na frente. Centésimo, papapá, papapá. Tá? Para as centenas, 200, 300, 400, eu não vou falar nesse vídeo porque são palavras mais estranhas assim, maiores, mais complicadas e tal, tá? E não é muito comum a gente ver números ordinais assim tão grandes. Então, eu acho que ficaria muita coisa, tá? Depois do centésimo, o número ordinal que é assim mais usado é o que corresponde ao número 1000, né? Que é o milésimo, tá? Milésimo. Então, então essa foi a aula de hoje, tá? Então muito obrigado para quem assistiu até aqui. Dá o like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, tá bom? E compartilha esse vídeo com seus amigos. Então, vou ficando por aqui, até a próxima aula na semana que vem. Tchau!